Então, agora nós vamos, lendo o livro, pegar os primeiros 9 parágrafos deste capítulo que se chama O Batismo. E aí a gente vai compreender o quanto, não vou comentar, porque isto é um desabafo, que cada um tem que ler ele desabafando. O Robert, o quanto ele ficou chocado pela tamanha diferença que ele encontrou entre o que ele pregava e o que é real na hora de batizar. Então, ele faz uma análise do papel religioso que ele desempenhava e compara a vida imersa, mergulhada na verdade plena, que ele encontrou quando ele saiu da vida encarnada e chegou no mundo espiritual. Então, chega a hora de ver o batismo, esta cerimônia, com os olhos dele, desencarnado. Clérigo, Robert desencarnado, Robert escritor. Então, fala Robert, conta para nós. Mas se quiserem aprender mesmo muita coisa doutrinariamente, fortemente profundas explicações, trazendo para nós outro patamar. É só a gente buscar no livro Novo Testamento dos Espíritas, e é também de Oswaldo Polidoro, nosso irmão restaurador da doutrina. Itens 22, 34, 44, 53, 294, 200. Na verdade, tudo isso fica já prontinho para o pessoal dar um clique e chegar lá. Então, entrem no link e bom aprendizado. Bora lá, Robert, conta para nós. Agora começo a ler. Como padre da igreja, eu executei numerosas cerimônias. Desde a minha chegada no mundo espiritual, eu vi a verdade e o valor que têm todos estes rituais. Minha mente se elucidou, assim como as mentes de milhões de outros que por aqui também se iluminaram. Sobre toda a falsidade de muitos dos ensinamentos religiosos. Não tem chão, não tem fundamento. E ele diz agora: eu transmito a verdade como ela é conhecida por nós aqui nesses reinos. Quando eu estava na Terra, eu acreditei piamente que morrer sem ser batizado significava estar impedido de entrar nos reinos do céu. O maior extremo de tudo foi acreditar que as pessoas não batizadas, ele acreditava de fato, as pessoas não batizadas que passavam para o mundo espiritual naquela condição eram condenadas ao inferno para sempre. Eu, portanto, encarei a cerimônia do batismo como sendo da maior importância para a salvação daquela alma. Era de fato indispensável, eu acreditei que a cerimônia lavava qualquer traço de pecado se o batismo fosse em alguém que já tivesse atingido a idade da razão, pecou, batiza que você vai sair sem pecado nenhum. Ele ficou chocado. Eu acreditei que a pessoa se omitisse de ser batizada. Acontece. Muita gente não foi batizada, mas se arrepende. Então, estando no seu leito de morte e sendo batizada nessa hora, pronto, isso levaria a pessoa diretamente ao céu. E mais, quaisquer más ações que ele tivesse cometido seriam retiradas dele num piscar de olhos. E acreditei que sua alma ficaria imaculada e ajustada para um céu mais elevado. Eu não sabia ali naquela época, como agora eu sei, que não tem nenhuma fórmula mística, mágica, que faça erradicar de alguém maldoso
o resultado dos seus males praticados. Mas era parte da minha fé, achar que na hora que eu batizava uma criança, eu salvava ela para os reinos dos céus. Se aquela criança tivesse morrido logo depois, ou morrido sem participar desta cerimônia, ou pelo menos de um recitalzinho mais simples, mais rápido, que um leigo fizesse, de curta duração, mas tendo as palavras essenciais do batismo real, aquela criança estaria para sempre impedida de ficar à vista dos olhos de Deus. Ela nunca poderia ver Deus cara a cara. Olha quantas ideias, e ele, você se imagina, ele conhecendo que Deus se manifesta onipotente, onipresente, ficar cara a cara já traz um Deus que tem cara. E ficar impedida uma criança, essa criança pode ser o criminoso do passado. Deus sabe qual é o tamanho da vida. Ele é onipotente e onipresente e onisciente de cada um de nós. Mas, imagina só o Robert. Continuando, há uma lei, pelo menos no mundo espiritual, que se opõe inteiramente ao rito do batismo, que é a lei da causa e efeito. Esta lavagem dos pecados, lavagem batismal, é uma doutrina errônea. Muitos desencarnados ficaram chocados ao verem incontáveis crianças felizes morando no reino das crianças e que passaram para o outro lado sem batizar. Agora eles sabem que a lei natural é que traz todas as crianças da Terra para o seu próprio mundo. E esta lei é muito, muito maior que qualquer ritual de batismo. O ritual, como um símbolo puramente tradicional de dedicar uma criança a Deus, seria até inofensivo, vai. Ou uma cerimônia simples para dar um nome para uma criança e, ao mesmo tempo, agradecer por ela ter nascido perfeita. Uma cerimônia gostosa, inocente, inofensiva. Mas ir adiante disto, não, isso é errado, não posso alterar as leis do mundo espiritual, mesmo que eu quisesse ou que eu pudesse, e eu não quero. A importância espúria que foi agregada ao rito do batismo é só mais um exemplo da posição falsa na qual o cristianismo foi colocado, dando-se ao cristianismo uma exclusividade que ele não tem direito. Esta exclusividade foi estendida até que não somente atue bem distante do mundo espiritual, mas até que quase invada o campo do Pai do Universo. Está no espírito de justiça verdadeira que alguns sejam mais privilegiados que outros em termos de ter salvação? Isto é justiça verdadeira? Raça e cor não são obstáculos para a grande marcha de progresso de alma. E temos que reajustar as nossas visões. A cor da pele, contorno do nariz, são assuntos sobre os quais nem pensamos. Nós somos um grande grupo por aqui, de amigos verdadeiros, afastados para sempre de preconceitos raciais e os sentimentos de estranhamento, sabe? Entre homens de cores raciais diferentes. No meio desta imensa população, há milhões que não foram batizados, outros milhões que preferiram não serem submissos a religião alguma, mas que viveram suas vidas de acordo com as suas consciências, no reto caminho,
e se comportaram perante o seu próximo como gostariam que o seu próximo se comportasse perante eles. Eles não se enroscaram em nenhuma forma de credo religioso e chegaram muito bem ao mundo espiritual. A gente já sabe que ele trabalha como socorrista. Então, ele segue dizendo: quando eu estou no trabalho de ajudar as pessoas ao deixarem a terra, ele recebe os que chegam. Nós tentamos mostrar tudo está bem, você está vendo, está tudo bem, não fique com medo. Uma esplêndida felicidade te espera, ele fala para todos. E ele diz a todos: esqueça-se dos ensinamentos estúpidos e do medo. Olhe em torno e veja as glórias e as maravilhas do seu novo plano. É uma descoberta humilhante. Você pensa, a gente vem com a cabeça daquele jeito, morrendo de medo, que vai ter um juízo, vai ter e agora eu sei onde eu errei, que medo que eu tô. É uma descoberta humilhante e ele diz, na verdade, esta descoberta é esmagadora, porque depois que chegamos ao mundo espiritual, a gente vê que não só a maioria das nossas ideias religiosas está errada, mas também vemos que gastamos o nosso tempo passando essas ideias errôneas para outros. Ele foi profissional nisso. As brumas dos ensinos ortodoxos se estabeleceram sobre os cristãos e taparam suas vistas de cada vislumbre maravilhoso do mundo espiritual pela ignorância espiritual. O jargão que os manteve em tal bom lugar e que encobria uma opulência de ignorância espiritual não vale mais nada. As palavras agora soam vazias, as crenças vão tombando em ruínas em torno deles. Todas as suas doutrinas mais caras, mais levadas com fé, levadas a sério, são varridas pelo puro fato de terem chegado ao mundo espiritual e terem enxergado a verdade, encarando a verdade. Nesse capítulo, Robert expõe as mazelas, as frases que as pessoas falam, os falsos conceitos que eles cobram, cadê isso, cadê aquilo? Muitos ficam com raiva, eles se descobrem, os que ensinaram os outros se descobrem enganadores. E outros se descobrem, mas eu fui enganado? Aliás, os dois lados, né, foram enganados. Então, é muito pungente esse lamento. Ele abre o coração das dores que ele sentiu, de ter descoberto a verdade depois de tanto tempo trabalhando com afinco por aquilo que ele descobriu que tinha só mentira. Nossa, leiam com carinho, entendendo o lado dele. Sabe empatia? Coloque-se no lugar dele. Eles se consideravam numa posição espiritual muito superior porque eu fui batizado. Já que eu fui batizado, eu vou para o céu e os outros não terão o céu. Esses outros serão meramente tolerados se é que conseguiram conduzir suas vidas bastante bem enquanto estavam na Terra. Mas eles jamais serão capazes de ver Deus cara a cara. Ele vai repetindo isso, ele não se conforma, porque era o que ele prometia. Umas poucas palavras, mesmo que pronunciadas indiferentemente, um pouco de água jogada na cabeça da criança, já deu o direito e o privilégio de ver Deus. É uma presunção que foi levada aos extremos. Ele
Que isso? Ele tenta medir, isso não pode ser. A água, ele explica, é um canal esplêndido para a ação das forças psíquicas. Ele descreve muito no livro 1 e depois na sequência, várias vezes, o valor da água no mundo espiritual. É por causa desta razão que Jesus escolheu a proximidade dela quando sentiu que a ocasião, quando ele soube que ia ser desencarnado daquele jeito, quando a ocasião pedia uma carga extra de poder. E onde se poderia achar essa carga extra, se não numa massa maior de água, como um lago, como num mar? E onde se poderia estar melhor situado do que estar andando em cima das águas, como ele fez? Portanto, eu devo simplesmente repetir que eu estou falando a verdade. Ele foi avisado, sabe? Robert foi avisado, você vai falar e muitos não vão acreditar, porque você, justamente para os seus, foi tão enfático que eles acreditaram. Então, ele repete sempre, pessoal, eu estou falando a verdade. A veracidade das minhas declarações será completamente demonstrada, e se você me desafia aqui e agora, por assim dizer, eu vou responder. Por mais que você possa discordar com o que eu estou lhe falando, por mais que você queira reter suas opiniões e ideias, ou as ideias da igreja a qual você pertence, este ponto de vista não pode alterar nenhuma só letra das verdades do mundo espiritual. E é o que você pode esperar, descobrir, sem falhas, na hora certinha, quando você chegar aqui, no mundo espiritual. Busquem lá no Novo Testamento dos Espíritos.